Por que nós recebemos relatos de muitas pessoas vendo espíritos saírem dos espelhos? Será isso realmente possível? Bom, isso realmente já foi visto por aí, eu também já tive essa oportunidade, já vi, mas antes de nós entrarmos no nosso tema, a gente precisa entender o porquê deste fenômeno. Então vamos ver 5 fatos sobre este objeto, o espelho, que há milênios intriga a humanidade. Então, nós vamos ver sobre isso no Hélio Responde de hoje, que é este quadro que eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários deste vídeo. E antes de nós iniciarmos, eu quero falar sobre os e-mails que vocês têm nos enviado e agradecer por eles, pelo fato de estarem gostando muito do livro As Leis Espirituais do Vicente Guillen, e até perguntam se a gente vai fazer futuramente uma série do livro aqui no canal. A princípio não, porque ele já tem o audiolivro, está disponível gratuitamente, inclusive aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então, dito isso, vamos ao nosso tema de hoje sobre os espelhos. E esse tema surgiu através da pergunta da Marcela, que diz: Oi meninos, uma vez eu vi a Márcia Fernandes falando de espelhos que são portais e deles saem espíritos ruins. E hoje tenho apenas 2, pois fiquei com medo. Então a gente vai entender melhor tudo isso hoje. E como eu comentei, ao longo dos séculos, dos milênios, os espelhos foram usados para muitas coisas, dentre elas para adivinhar o futuro, para rever alguns eventos do passado e inclusive para aprisionar algumas almas, alguns espíritos elementais e também para procurar a verdade. Um desses exemplos é que uma ordem de sacerdotes da Roma clássica, por exemplo, alegavam poder ver o passado, o presente e o futuro nesses objetos. E esta arte era conhecida como captromancia. E isso é assim porque o termo para designar espelho no grego antigo é katoptron. Então ele era usado sim como objetos de divinação, de ver o passado, o presente e o futuro. Mas não apenas isso. Os espelhos também serviram de portal para outros mundos. E hoje em dia a maioria dos espelhos são feitos de alumínio em pó, ou do pó do alumínio. Mas, por exemplo, no Egito Antigo, eles produziam esses objetos com o cobre polido, que traz uma característica bastante diferente. Para aquele povo, para os egípcios, o cobre estava associado muito à deusa Hathor, que é a personificação, a deusa do feminino e também do disco solar. Hathor ainda era a deusa da beleza, do amor e da magia. E magia tem tudo a ver com os espelhos. Mas não apenas os egípcios, como também os astecas faziam os seus espelhos polindo a obsidiana, que é um cristal feito de um vidro vulcânico. Na verdade, ele é um vidro vulcânico porque é feito dos vulcões, da lava, né? E eles acreditavam que os espelhos estavam vinculados e ligados a um deus chamado Tezcatlipoca, cujo o nome dele significa simplesmente espelho fumegante. E Tezcatlipoca era o senhor da noite, do tempo, da memória ancestral, e também para os astecas eles usavam os espelhos para fazer a travessia entre a terra e o submundo. Na China antiga, eles acreditavam que os espelhos poderiam concentrar e capturar a energia dos astros, principalmente a da lua. Existia um imperador, que era Qin Shi Huang, da dinastia Qin da China, que alegava lá por volta do ano 25 depois de Cristo possuir um espelho que permitia a ele ver qualidades interiores das pessoas que olhassem para os objetos, porque ficava ali impregnado a energia dessas pessoas. Outras crenças também com relação aos espelhos é que frequentemente na antiguidade era a de que eles tinham a capacidade de capturar e reter o que quer que eles refletissem para qualquer uso posterior. Dizia-se ainda que os espelhos produzidos no vilarejo de Lohr, que hoje em dia esse local se encontra na Alemanha, tinham tanta qualidade, que sempre diziam a verdade. E daí também provém o nome. O tal espelho não só existe de verdade, como pode também ser visto até hoje lá no Museu de Spessari, no Castelo de Lohr, nessa localidade lá na Alemanha.
Mas se a gente fizer ainda um tour dentro da Europa, a gente vai chegar na Inglaterra, na época vitoriana, lá na Grã-Bretanha, e também na América do Norte, na China, como nós já falamos, na ilha de Madagascar, lá na África, na região de Crimeia e em Mumbai, lá na Índia. E em todos esses lugares, quando uma pessoa, ou na verdade um ser morto, era velado, antes de ser levado ao cemitério, todos os espelhos da casa eram cobertos com tecidos, porque acreditava-se que a alma da pessoa morta poderia ficar presa nesses espelhos. Então essas foram algumas curiosidades sobre os espelhos que nos dão muito indicativos de que será realmente que os espelhos podem produzir ou que espíritos saem desses espelhos? A gente já conversou aqui no canal, inclusive na segunda-feira na Meditação Mundial, nós falamos que os espelhos eles potencializam as energias. Se a nossa energia está harmônica, ela potencializa essa energia. Se ela está um pouco densa, vai potencializar esta mesma energia. Então, é possível? Sim, é possível porque, como eu comentei já no início, eu já pude perceber. Percebi, além de espíritos, também o meu próprio campo. Qual a razão disso? E não só potencializam, como duplicam. E a gente sabe que para uma manifestação de algo espiritual, de algo etérico, é necessário que haja bastante ectoplasma para se materializar nesse nosso plano. Então, através dos espelhos, nós podemos duplicar essa energia de ectoplasma, fazer um processo de materialização de efeito físico, um processo de ectoplasmia e facilitar a nossa percepção. Então, não quer dizer que os espíritos saiam dos espelhos, mas nós visualizando através dos espelhos, nós conseguimos perceber com uma facilidade maior tudo o que eles projetam. E com os exemplos que nós demos no egípcio, que faziam os espelhos não com alumínio como a gente faz hoje em dia, mas com cobre, e principalmente os astecas que utilizavam os cristais como o cristal de obsidiana para ver, ver a si mesmo, para fazer um espelho, isso potencializa ainda mais, por conta das propriedades cristalinas, tudo que se observa ali. É mais ou menos um processo de psicometria, uma mediunidade de psicometria que se utiliza para ver passado e futuro. A gente coloca a energia de algo nesse espelho ou simplesmente mentaliza a imagem de uma pessoa, ou de um animal, ou de um objeto e concentra-se nesse espelho. Ele visualiza, ele potencializa a energia que nós emanamos para ele e nós podemos rastrear aquilo que nós estamos buscando, no caso de ver passado, futuro ou até mesmo onde algo está no presente. Mas também é possível, como já comentamos, ver algo que está aqui e agora atrás de mim, como por exemplo neste espelho aqui. Será que durante o vídeo você vai ver algo passando por ele? É possível, porque tem a lente da câmera que tem um processo de ampliação e tem também um espelho aqui atrás que pode fazer esse processo de duplicar e aumentar ainda mais a energia. E por falar em duplicar, vale nós lembrarmos que qualquer coisa que a gente faça diante de um espelho é tendência. Não é tendência, acontece, né? E por falar em duplicar, qualquer coisa que você faça diante de um espelho, seja afirmações ou pensamentos, isso vai ter uma energia potencializada pelo menos 2 vezes, e se for de algum espelho cristalino como a obsidiana, pode aumentar ainda mais. Então aí está a nossa responsabilidade frente aos espelhos. Então você não precisa ficar com medo, Marcela, mas sim ter responsabilidade naquilo que a gente potencializa e emana na frente dos espelhos. E se todas essas tradições utilizavam e ainda utilizam, mais uma afirmação para a gente não temer. E inclusive citamos aqui a China. Na China é muito comum no Feng Shui eles proporem nós termos muitos espelhos em casa, porque isso é maravilhoso, isso é muito bom, potencializa a harmonia do lar. Inclusive vou deixar de recomendação aqui em cima um card sobre o Feng Shui que nós já trouxemos em vídeo aqui no canal. E sobre o que nós trouxemos aqui no vídeo, que é possível alguns espelhos ou materiais, objetos também cristalinos, armazenar em si almas ou energias, isso sim é possível. Eu trago aqui os exemplos daquelas imagens ou até mesmo de espelhos que são considerados milagrosos, obras miraculosas, onde as pessoas que estão com, de certa forma, algum desequilíbrio ou enfermidade, chegam diante desta imagem, diante deste espelho, com bons pensamentos, tocam nessa imagem e são enchidos ou preenchidos por bênçãos e quem sabe
deixam de lado até essas enfermidades, porque sim, eles podem armazenar até mesmo alguns elementais, algumas energias da natureza que trabalham em serviço do bem-estar do todo. Então a gente, diante dessas imagens, pode ser sim curado, como nos relatos cristãos há muito ao longo da história. E como estamos falando de espelhos de cristais, eu ainda vou deixar aqui a recomendação para vocês do nosso curso completo de cristais aqui do canal do Pava, para você entender todos os funcionamentos e mecanismos que os cristais trazem para sua vida e como eles podem te servir, como você pode utilizar da ciência dos cristais para melhorar o seu processo interno. Mas é esta a minha recomendação, pessoal. Eu agradeço muito a sua companhia até esse momento do vídeo. Peço que você, se não for inscrito ainda no nosso canal, se inscreva para continuar acompanhando os nossos vídeos e nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, fiquem na paz e até mais.